Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje a gente conseguiu deixar o episódio todo para vocês conseguirem acompanhar tudo que a gente conversar. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse episódio que vem para facilitar muito a rotina de muitas mulheres. É um tabu muito grande ainda essa questão da libido e envolve muitas coisas, então a gente quer destrinchar um pouquinho disso para elucidar esse tema e para trazer algumas possíveis soluções para ele. Eu sou Sofia, sou farmacêutica. Eunice, farmacêutica, 62 anos. Ana, farmacêutica, 54. Eu não falei, mas eu tenho 29, tá bom, gente? É interessante falar, né, Sofia, nossas idades, eu até comentei com você, né? Vamos falar as idades, porque nós temos faixas diferentes, Realidades diferentes. Realidades diferentes, né? E é um tabu? É um tabu. Gente, mas é prática do nosso atendimento diário, das nossas pacientes, daquelas pessoas que nos procuram. Então, é difícil, tá? A libido não é uma coisa muito fácil, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui, Sim, né? Com certeza. E existem muitas dúvidas que permeiam esse universo, né? Como é um tabu e não é todo mundo que conversa sobre isso, a gente fica pensando, nossa, mas só eu sinto isso, mas nossa, é um alívio saber que outras pessoas sentem isso. E é exatamente isso. Então, a gente queria, primeiramente, elucidar para vocês que, independente da idade, é uma coisa que permeia todo o universo feminino, né? Aí pergunto assim, é falta de hormônio? Não somente. Não né? somente. É psicológico? Também não, é um fator muito importante, mas não somente isso. Posso viver sem isso? Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, mas ainda assim não é uma coisa normal, não é uma coisa que você deve aceitar como certo. Ai, a vida toda foi assim. Não. Mas algo que está acontecendo muito, Sofia e Ana, é fadiga? É cansaço? Então, o que leva nós, principalmente nós mulheres, a ter tanto essa falta de libido? E some com a idade? Exatamente. Na verdade, assim, a mulher ela já vem com muitas demandas por conta da rotina dela, né? Então, assim, Sim. o homem, claro que ele tem muito cansaço, tem muitas questões, mas assim, isso para eles é parte do processo. Vem a chuva, vem a sol e estamos pronto, né? Só que a mulher, ela é muito do que está acontecendo, né? Não é somente o ato. A libido, o ato é só a cereja do bolo, mas começa no como está o relacionamento, como está o ambiente, como estão as cobranças, as demandas. Então, assim, a mulher ela tem que entender que ela nasceu para isso tanto quanto, mas a rotina dela, a realidade dela traz essa dificuldade um pouco maior dela conseguir colocar isso em prática. E é uma questão que, assim, a gente percebe que muitas pessoas falam, nossa, mas eu já não tenho mais o relacionamento que eu tinha antes, é falta de amor, é falta de admiração, é falta de desejo. Então, assim, muitas coisas realmente podem estar por trás disso. Não é uma coisa que é única, assim, é muito multifatorial. Então, a libido, ela é oscilante. Então, Sim. no dia que você está melhor com a sua autoestima, que você está mais aliviada, que você se sente mais amada, você consegue ter isso muito mais aflorado. Olhada, né? Sim. Às vezes a gente não é nem olhada. O estresse, né, Sofia? O estresse é normal termos, mas quando a gente começa a viver de uma forma crônica, contínua, isso faz algumas alterações no nosso, bioquimicamente mesmo, no nosso corpo. Aumenta o nível de cortisol e isso pode ser um fator que diminui a libido, porque imagine se você está com um monte de coisa a resolver, cortisol lá em cima, você não tem nem cabeça e nem pique fisicamente mesmo para namorar, né? Para a questão Quer deitar e dormir, né? da parte sexual. Então, o controle desse estresse, que leva a essa fadiga, esse cansaço, é muito importante. Sim, eu acho que a mulher deita na cama já pensando em tudo que ela tem que fazer no dia seguinte, né? Então, assim, meu A Deus, agenda dela se eu tá ali, perder ó. meia hora agora, vai atrapalhar todo o meu dia de amanhã e todas as coisas, né? Então, acho que é muito mais esse voltar para dentro, né? E o emocional, ele conta muito, realmente. Então, assim, quando a gente pensa, o que eu posso usar para melhorar minha libido? Não é somente você ter o desejo, porque a gente sabe que o desejo, se acontecer alguma coisa de despertar, vamos lá, estamos prontas, mas é muito mais de vocês terem essa preparação, esse organismo preparado para isso, né? Sim, e nós, né, eu e Eunice, que já estamos na fase da menopausa, eu tenho 54 anos e desde os 47 estou na menopausa. Então, fatores hormonais também influenciam, podem ser causa da diminuição de libido,
né? Então, e não só o hormônio como estradiol, testosterona, mas, por exemplo, hormônios tiroidianos, né? Esse equilíbrio de todos os hormônios do nosso corpo também leva a esse equilíbrio também da libido, tá? Então, estar com o nosso corpo em boas condições, em várias frentes, também é muito importante, né? Como eu disse, nessa atuação da ansiedade, da parte emocional, isso tem muito a ver. Eu digo assim, que a gente tem que aprender a separar os momentos. A gente leva trabalho para casa? Leva. Mas, sabe aquele ditado, o que do trabalho fica na calçada? Antes de entrar dentro de casa, a gente tem que aprender a dar uma desligadinha. É difícil, gente, não falo para vocês que sejam fáceis. A gente não consegue, a gente junta tudo misturado. Falo o que eu faço, falo o que eu falo, não falo o que eu faço. Não, eu tenho aprendido a fazer isso. Eu acho que isso é muito importante, caminho, você está no caminho. Mas é importante a gente chegar ali, dar uma desligada, fazer algo que te desligue. Para quê? Para que você tenha um rendimento depois no dia seguinte. Certo? Ordenar a sua cabeça. Até um joguinho, até fazer uma comida ali, algo para desestressar. Sim. Então, a emoção faz com que a gente também não tenha vontade de nada, porque se você está ansiosa, você está com medo, você está deprimido, né? Deprimida no caso, isso não gera vontade de nada. E assim, não só na idade menopausa. Hoje, no nosso dia a dia, nós temos também atendido, até por todos esses outros fatores, cada vez mais jovens. Então, um fator também que é bem interessante, que diminui libido por questão hormonal, são os anticoncepcionais, né? Então, nós sabemos que a gente sabe que é necessário um contraceptivo, mas o uso do anticoncepcional também pode ser um fator de diminuição de libido. E também o intestino, né, Sofia? A gente tem falado muito da saúde intestinal, da microbiota. Então, para vocês verem que tem vários fatores envolvidos, né? Não só questão hormonal, não é só hormônio, mas ele também está, de uma forma para que o nosso corpo trabalhe, funcione de uma maneira homogênea, de uma maneira boa, que tudo esteja em equilíbrio. O que eu sempre falo é que as pessoas pensam que é muito fácil resolver as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho libido baixa, eu só usar isso, que com certeza, Sim. Mas se fosse assim, ninguém ia sofrer com libido baixa, porque ninguém quer passar por essa situação. Então, é um conjunto de fatores, de fato. Então, é analisar o que em você poderia ser melhor, tanto internamente quanto externamente, para proporcionar essa situação. A Ana e a Anice vêm com essa demanda dessa geração que sofreu outras situações que a minha não sofreu. Então, é um período onde você não podia se permitir, às vezes, sentir tanta coisa, não tinha tanta liberdade de você conseguir se expressar. Então, é uma outras demandas. A mulher tendo que lutar por várias outras coisas. E eu venho nessa geração que, por mais que seja tudo escrachado, basicamente, as cobranças são muito grandes em termos de, com 35 você tem que ter feito XYZ, se você não faz isso até tal ano você está perdendo tempo, e assim a gente vai. Então é muito você entender todo o ambiente que você está inserido, fisicamente, emocionalmente, estruturalmente. Então são muitos os fatores que estão por trás disso. E até nutricionalmente, né? Sim. Que quando a Ana fala a questão do intestino, o intestino é onde nós absorvemos alimentos, tá? Os nutrientes, não os alimentos, os nutrientes. E se você não está com uma boa demanda, uma microbiota equilibrada, você absorve menos esses nutrientes. Consequentemente, você passa a ter o menor desempenho do seu corpo, fisicamente. Tá? Então, trabalhar todos os aspectos é importante para que a gente viva feliz e tenha uma libido alta. Sim. A Ana falou sobre a questão do anticoncepcional, mas antidepressivo também mexe muito com essa parte, né? Isso. Eu atendi uma paciente hoje pela manhã, inclusive, que ela falou para mim sobre isso, que ela estava super bem, mas começou para cuidar de uma coisa e acaba afetando a outra, né? E que aí entra naquela parte, será que eu devo realmente cuidar da ansiedade e parar de ter esse cuidado, ou se eu posso achar um meio termo ali com relação aos suplementos? E aí que entra essa parte de você pensar fora das medicações, porque querendo ou não, os medicamentos são maravilhosos, mas quanto mais você entra nesse universo, mais coisas vêm somadas, né? Então a gente fala sobre essas demandas, mas se você tem uma fibromialgia, por exemplo, você pode ter menos libido.
Se você tem outras condições que envolvem dor, você pode ter menos libido, porque tudo está relacionado. Como que você vai ter prazer íntimo se você não tem prazer e tranquilidade na vida? Então, é muito linear, muito tênue essa linha, né? Inclusive, falando agora das mulheres que já estão no período de climatério, para menopausa, a secura vaginal, né, Ana, que atinge muitas mulheres nesse período, isso é um impeditivo. Por quê? Porque dói o ato. Então, não querem, tá? E isso faz com que a pessoa vai se fechando, tá? E não tem nem vontade, e a libido vai diminuindo também, certo? Então, cuidado em fazer uma boa gestão desse período. A gente sabe que não é fácil, Sim. Não é fácil, porque tem todos os sintomas, não são todos os profissionais que estão preparados para lidar com a gente, né, com a mulher nesse período, certo? Então, a grande maioria sofre, passa, eu falo a trancos e barrancos. Mas o que pode? O que eu posso fazer para me ajudar? Certo? Então, isso é se procurar, tentar te encontrar, buscar dentro de você aquilo que está te afligindo. E acho que o diálogo também com o parceiro, né? Lógico, sempre, né? Tá? Isso aí tem que estar... Qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. A gente pensa nesse universo da libido, tem algumas coisas que tornam ainda mais difícil. Como se já não fosse suficiente, tem algumas coisas que tornam pior ainda a situação. Uma delas é a alimentação. A gente sabe que vem de uma geração que inegavelmente tem aumentado muito o consumo de ultraprocessados, de açúcar, muitas vezes álcool, e tudo isso está muito interligado com a libido também, porque os alimentos inflamatórios, eles acabam influenciando nisso inegavelmente. Então, quanto mais a gente conseguir escapar desse ciclo, né, de açúcar, álcool, carboidratos refinados, essas coisas todas, melhor é para a libido também. Então, se você encontra dificuldade em controlar a sua alimentação e ter uma boa rotina alimentar, é muito importante que você se atente que até isso pode influenciar na sua libido. E aí você pode abusar das estratégias que existem, né? Então, existe, por exemplo, as fórmulas para compulsão, que a gente consegue controlar a compulsão proveniente de ansiedade, proveniente mais relacionada ao estresse, a doces, a carboidratos, a compulsão noturna, que você, enfim, chega no final do dia e você não quer aquilo, mas você quer muita comidinha gostosa. E, enfim, ou por exemplo, uma kermat, que auxilia você a controlar o apetite, reduzir a compulsão, as beliscadas, as escapadas. Então, a gente tem várias estratégias que, até nisso, os suplementos podem te ajudar a indiretamente melhorar a libido, mas toda a qualidade de vida. Sim, o alimento é um desses e também a questão, quando nós falamos anteriormente, a questão da menopausa, vou puxar a sardinha um pouquinho do meu lado aqui, hein? Tá? A diminuição de alguns hormônios, principalmente estrogênio e testosterona, diminui a lubrificação, foi o que eu falei anteriormente. Então, isso causa dor. Então, o que a gente precisa também? Tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo, né? Como gel lubrificante. É um gel, nós desenvolvemos inclusive um gel que é hidratante também, né, Ana? Sim. Além de hidratar toda a mucosa, ajuda na questão também de diminuir a dor no ato. Então, ele lubrifica, mas principalmente hidrata, porque a gente fica desidratada. Compra aqueles básicos de farmácia que não faz nada além de mal, né? Claro, que ele é só água. Coisas ruins ainda, né? E alguns conservantes e tal. E o nosso gel lubrificante, ele tem o óleo de coco, ele tem o ácido hialurônico, ele tem ativos que, além de lubrificar, eles tratam a mucosa vaginal. Tá? E hidratam, como a Eunice falou, tá? Então, e o uso contínuo pode também fazer o uso no ato sexual, mas também pode fazer o uso contínuo para preventivo e tratamento. Que isso diminui riscos de infecções, inclusive, de machucaduras que acontecem, inibindo também o ato. Isso faz com que diminui a libido. Sim, tá? Então, é cuidar de si, tá? Eu sempre falo isso, é cuidar de si para que a vida flua. E aí a gente tem essa fórmula do interno também, e tem os fitohormônios também, que são muito interessantes para a mulher que já está nessa fase, acima dos 40, 45 anos, que já começa a diminuir ali a sua composição hormonal. Então, nós temos composições com fitohormônios. O que são isso? São plantas que simulam nossos hormônios. E eles vão agir justamente como os hormônios químicos, fazendo que a gente passe por essa fase de menos oscilações. Menos oscilações, de uma forma mais leve, inclusive, e mais saudável, que é isso que a gente propõe, né, Sofia? Tá?
E um outro fator, gente, que influencia muito é o sono. Sono é tudo para o nosso corpo, tá? E existem pessoas que, principalmente na fase da menopausa, têm dificuldade de dormir, mas isso serve para qualquer idade, para qualquer fase, para qualquer momento da sua vida. O sono, ele é regenerador, ele é reparador do nosso corpo. Então, para isso, nós temos formulações que tratam para você que tem dificuldade de começar a dormir, então é um indutor de sono. Para você que tem dificuldade de manter o sono, acorda várias vezes à noite e tal, então essa é a formulação para você fazer a manutenção desse sono e para a qualidade do sono. Então é para aquelas pessoas que acordam, nossa, parece que eu não dormi, não descansei, acorda cansado. Então esse é o da qualidade do sono, né? Se a gente reparar, tudo está muito interligado. Então você dormiu mal, você fica estressada, você fica cansado ao longo do dia todo, aí chega à noite, você não quer nada, come mal e aquela coisa toda. Então assim, quando a gente pensa nesse cuidado, é exatamente essa visão do que você precisa. A gente mostra aqui um leque de possibilidades de que para quase tudo que você precisar, existe um cuidado que pode ser feito. E aí você vai identificando, bom, eu acho que é aqui que está minha lacuna, eu acho que é aqui que eu estou falhando e assim por diante. E tudo isso, meninas, vai levando o quê? A fadiga crônica, tá? O estresse, a irritabilidade, não quer nem ver outra pessoa, passa longe e já explode. Tá? Então, é um ciclo vicioso que vai se formando e a qualidade de vida vai embora. Tá? Então, quando a gente fala, isso não é só para a libido, é para o resto da vida, né? Tá? Então, cuidar desses pontos vai fazer com que você tenha uma vida melhor. Gente, o estresse está aí, viu? Né? A gente não conta, as informações estão, a tela do celular está, a gente não consegue se desligar. Os boletos sempre, isso aí não falha. Mas filhos, preocupação com família, com trabalho, tudo isso existe. E você não é a única privilegiada. Ou não, todos nós temos. Mas como lidar com tudo isso? Então, ter suporte, o que eu posso tomar que possa me ajudar? O que eu posso passar que isso me ajude a melhorar minhas condições? Eu acho que tem que ser válido e tem que ser repensado. E acho que é muito importante também você olhar para você enquanto mulher, em termos de se sentir bem com o que você vê. Porque é muito difícil que a mulher queira ser vista se ela não consegue se ver com bons olhos, né? Então, essa parte da autoestima, de você sentir felicidade dentro do seu corpo, de você cuidar realmente de você, faz toda a diferença na forma com que o outro vai te ver, te desejar e melhorar a relação como um todo. Então, o desejo ele está muito relacionado com o seu autodesejo também, né? A sua questão de se vestir do jeito que você gosta, se sentir bem no seu corpo, não somente pensando em físico, mas também espiritual e emocional, todas as demandas. Mas, por exemplo, se você tem demandas, o meu melasma me deixa desconfortável, insegura, não consigo, enfim, fazer nada com a luz acesa. Você precisa cuidar disso. Então, existem cuidados como, por exemplo, clareador oral, que você poderia usar e melhorar essa questão. O meu peso é uma insegurança muito forte, não consigo ficar tranquila e me sentir bem. Então, a gente consegue usar vários ativos para otimizar esse cuidado. Então, independente das demandas que você tiver, até mesmo na sua autoestima, você consegue amenizá-las ou ajudar a equilibrá-las para que você possa se sentir bem e fazer com que o outro te veja com os mesmos olhos. Nós temos que gostar de nós. Se a gente não tiver isso dentro da gente, não gostar daquilo que você, da imagem que está refletida ali, a gente não se quer, não quer nem o outro. Acho que uma coisa que a gente queria reforçar também é sobre, como tudo que a gente falou até aqui, existem cuidados que podem ser feitos. Então, por exemplo, quando a Anice falava sobre a questão dos nutrientes que às vezes faltam na mulher, você consegue encontrar um multivitamínico feminino que pode te ajudar nessa demanda. Com dosagens adequadas, né, Sofia? Exatamente, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você pensa, por exemplo, nessa exaustão, nessa questão de reduzir a fadiga, de reduzir essas demandas todas ficarem um pouquinho mais leves, a gente tem um cuidado chamado fadiga crônica, que ajuda a sair desse estado de alerta aumentado, assim dizendo, né? Então, muito além de cuidar da sua libido, a gente vai consegue cuidar de todas as demandas, que realmente são base para que essa libido seja melhor, funcione melhor. Sim, porque não é só usar simplesmente
ativos ou substâncias estimulantes, Sim. que às vezes pode ser que nem funcione, porque todo o resto está desarranjado. Então você tem que organizar a casa, dar suplementos para o seu organismo para que ele funcione corretamente. Aí sim você usar ativos que te ajudem, talvez dar um estímulo. Mas se a casinha estiver arrumada, o resto vai, gente. Tá? É assim que funciona, não é? Sim. É assim que a gente cuida das nossas pacientes, dos nossos A clientes. gente tem que se cuidar desse E jeito. a gente também tem que se cuidar desse jeito. Eu ia só falar, por exemplo, e quando a gente pensa na questão do anticoncepcional, que não tem muito como escapar, até para isso existe um cuidado, né? Sim, existem suplementos que tratam e ajudam a minimizar esses efeitos adversos que tem coisas que não tem como a gente fugir, né? Então existe uma formulação que é o pós-hormônio que ajuda também as pacientes que fazem uso do contraceptivo, que tem que fazer uso, que vai ajudar muito nessa questão da diminuição da libido. E às vezes, por exemplo, você pensa, eu vou para o antidepressivo por conta das oscilações emocionais, e existem cuidados como fórmulas de ansiedade, de estresse, irritabilidade, que você consegue cuidar sem precisar ir por essa via. Então você deixa de mexer numa área que poderia ser mais um potencial de foco para isso, né? Então, assim... Trazendo equilíbrio. Exatamente. Por exemplo, quando a gente pensa no organismo inflamado, que a gente falou dos alimentos e tudo mais, isso daí a gente também consegue ajustar com ativos que amenizam um pouco esse impacto. Colocando aqui, Sofia, só uma vírgulazinha aí. Gente, inflamado não quer dizer dor, tá? Que muitas pessoas, né, relacionam, tô inflamada, tô com uma dor, tô com uma inflamação, tá? Quando a gente fala de inflamação a esse ponto, inflamação crônica, são desgastes, deficiências que o nosso corpo vai adquirindo com o passar do tempo, principalmente para falta de uma boa nutrição, falta de uma atividade física, falta de uma água e assim por diante. O próprio estresse, de antioxidantes, falta do sono adequado, o estresse crônico vai levando a própria obesidade, né, que é uma consequência, inclusive, desse processo de inflamação crônica. Então, tratar disso, o intestino bem cuidado, né, Ana? Sim. Tratar disso vai diminuir esse processo da inflamação. Então, não é dor, tá? A gente não está falando de dor aqui. Mas, cuidando de todos esses aspectos, o resto, como eu já falei anteriormente, flui. No nosso dia a dia, a gente vê cada vez mais o quê? Pessoas dessa vida louca, estressada, irritabilidade, né? E como nós já falamos, isso é uma causa de diminuição de libido. Então, hoje, se eu fosse colocar no meu pote de caps, seria uma formulação onde ele vai ter rhodiola rósea, onde ele vai ter L-teanina, onde vai ter magnésio. E olha, aqui o magnésio é uma dosagem bem pequenininha, gente, que é uma dose apenas para potencializar os outros ativos dessa formulação. Então, você que já toma o magnésio separado, numa dose maior, não tem problema nenhum, tá? E essas plantas fazem o quê? Exatamente aquilo que nós conversamos hoje, controla cortisol, tá? Para você ficar mais tranquila. Ele tem ação adaptógena, que é para a gente ficar equilibrada. Então, o meu pote de caps hoje, estresse e irritabilidade. Continuando nosso pote de caps, o que você ia querer? A Ana falou tudo da irritabilidade, do estresse, né, Ana? Leva a que isso? A fadiga crônica, a inflamação. Então, o que a gente pensou para esse pote de caps aqui? Uma coenzima Q10, uma energia para dentro da nossa célula, para as nossas mitocôndrias, que é a usininha dentro da nossa célula, né, Sofia? Que dá energia, que dá disposição, dá pensamento mais rápido. E nós usamos aqui uma coenzima Q10 já lipossomada, que é para ter resultado. E pensando que a fadiga, principalmente, ela vem de um processo de inflamação, aquilo que a gente comentou agora há pouco. Então, o ácido alfa-lipoico, ele é uma substância que ele ajuda muito nesse aspecto da desinflamação geral do nosso corpo. E o NAD, que é energia de DNA, inclusive. Então, para a fadiga crônica, cuidar da sua Da vontade de ter, aquele desânimo que você tem, deixa para lá, né? Não tem ânimo para nada. Esse aqui, ó. E como eu acho que a tríade
básica seria energia emocional bem ajustado e o desejo em si, a terceira fórmula do pote de caps tinha que ser algo para libido. Então, se você entrar lá, existem várias opções de fórmulas para isso. Por exemplo, como a Anice falou, da mulher na menopausa. Tem libido e lubrificação, que é uma fórmula que a gente consegue tentar ajustar as duas partes simultaneamente. Tem uma libido específica para as mulheres que estão mais nessa parte de tentar, de ser uma tentante, porque acaba afetando nisso de fazer por obrigação e de estar bem nutrida. Então, assim, une o óvulo com o desejo, que também é muito interessante. Tem uma forma mais básica, que é para aquelas que não têm tanto como investir financeiramente, mas não é desculpa para não se cuidar, porque a gente conseguiu realmente fazer uma fórmula boa para você conseguir, mesmo com pouco, fazer muito. E fórmula boa pensada por quem? Por 3 cérebros. Farmacêuticas, mulheres farmacêuticas. Mas eu escolhi para colocar aqui no pote de caps é uma mais completa, que é a Libido Power. Então, assim, é a fórmula mais potente, tem também um valor super acessível, mas assim, é uma coisa mais trabalhadinha. Então, ela tem uma boa dose de maca, uma boa dose de fenogrego, uma boa dose de turquesterona, de mucuna, que são ativos que vão auxiliar naturalmente nesse equilíbrio hormonal, aumentar o desejo, a performance, a questão do ato em si, e também tem um pouquinho de coenzima Q10, que é a energia, e um pouquinho de rhodiola, que é o estresse e a irritabilidade, não porque isso vai extravasar ou qualquer coisa no sentido, mas para que você consiga ter, mesmo naqueles dias que você não consegue cuidar de tudo, você cuide de um pouquinho do básico, assim dizendo. Então, uma fórmula que ela vem como a cereja do bolo, porque você estando bem emocionalmente, você estando bem fisicamente, de disposição, você ter o desejo é o que você precisa para conseguir realmente ajustar esse ponto. Isso aí. Então, aí, o pote de caps não é um kit onde você tem 3 cuidados, 3 potes de caps para essa parte da libido. Mas se você achar assim, mas cadê o gel? Cadê o gel lubrificante? Tá lá no site, né? Sim, como todas as outras formas que a gente falou. E tem muitas outras formas. Então, vale uma visitinha, gente. Depois vai estar aqui para vocês verem qual é o site, né, Sofia? Sim, tudo na agenda. E qualquer dúvida também, estamos por aqui, não é isso? Eu acho que assim, é muito importante a gente pensar que você esteja, qual for a sua demanda nesse sentido, você não está sozinha. Então, quando você procura um profissional que ele te fala coisas do tipo, depois de tal idade é só ladeira abaixo, é assim mesmo, se acostuma. Enfim, qualquer coisa que não seja aqui, ó, vá procurar. Né? Que não seja empático, que não seja acolhedor, que não seja realmente um entendimento, uma identificação, você tenta deixar de lado e focar realmente no que você precisa, que é saber que isso não é normal, que você não é menos desejável, menos amável ou menos mulher por não ter a libido certa, mas que a libido é um conjunto de tijolinhos que você precisa construir. Isso. E se você se identificou com tudo isso que nós falamos, saiba que a sua libido não está perdida. Ela só requer cuidados. Você consegue encontrá-la com um pouquinho de ajuste, um pouquinho de trabalho, mas consegue. E mais prazer na vida. Se você gostou desse episódio, a gente espera no próximo. Estamos aqui sempre, nós 3. E pede para outras mulheres que você acha que está no mesmo nível assistirem, porque isso aqui é um bate-papo, né? Bate-papo, mas com conhecimento. Nós não falamos nada aqui de termos técnicos, porque não é esse o objetivo. O objetivo é te ajudar a trazer conhecimento do que pode ajudar você, mulher, que está nesse processo de baixa libido. Então, eu consigo, eu posso, eu quero, e eu quero ajudar também outras mulheres como eu. É isso aí. Deixe no comentário se você tem alguma sugestão de tema que você quer para os próximos episódios. Verdade. E a gente se vê em breve, no próximo Pote de Caps.